Eu estou agora ao vivo com o repórter Paulo Coelho, ele que está com o doutor Stringheta, que é o chefe que comanda o GCCO, que é a Gerência de Combate ao Crime Organizado aqui no estado de Mato Grosso, fazendo um trabalho excelente aqui no estado, porque o assunto é estarrecedor, hein, Paulo Coelho? Olha, a decepção é tamanha diante desse absurdo que o GCCO trouxe à tona na manhã desta terça-feira, envolvendo um diretor de uma penitenciária, servidores da área da segurança, militares. Vergonha para o estado de Mato Grosso. Paulo, é com você aí, amigão. Boa tarde a você que nos assiste aqui na SBT Comunidade. Então, esse diretor, inclusive, no passado não muito distante, Agnello e amigos do SBT Comunidade, a gente fez uma entrevista com ele aqui no SBT Comunidade, você se lembra, sobre aqueles mini celulares que vêm da China, uma matéria que foi exibida há uns 15, 20 dias, dia 29, obrigado, estão informando aqui, foi o dia 29, a gente exibiu essa reportagem aqui, que a gente gravou, inclusive, lá dentro da Penitenciária Central, com o diretor Revétrio, explicando que aquilo lá vem da China, que estava entrando de forma muito frequente, não é? E já tinha naquela ocasião, como você vê nas imagens que a gente está exibindo aí, dos mini celulares, né? Naquela ocasião já tinha havido a situação do tal do feijão, aquela questão lembra dos celulares do feijão? Enfim, coincidência ou não, agora há a prisão do Revétrio, diretor, e mais 6 outras pessoas na operação Asepsia. Eu vou conversar aqui com o delegado Dr. Flávio Stringheta para explanar, trazer mais detalhes sobre isso, doutor, porque muita coincidência e parece que o probatório mesmo, que você tem de provas realmente sobre isso, veio do dia 6, próximo passado agora, onde naquele freezer mais de 80 celulares foram apreendidos. O que o senhor pode, para quem está nos assistindo, detalhar sobre esse caso, por que houve essas prisões aí? Boa tarde. Boa tarde, Agnello. Nos surpreendeu a necessidade da prisão do diretor Revétrio. Sempre foi tido por nós como uma pessoa muito combativa e vinha apreendendo constantemente aparelhos celulares, ele e a sua equipe. No entanto, depois da apreensão desse freezer com 86 aparelhos celulares e outros objetos lá dentro, nós vimos a participação dele nessa situação, juntamente com policiais militares, 2 policiais da Rotam e um do 3º Batalhão. Segundo as imagens que temos, é bastante contundente a preparação da entrada desse freezer na unidade. Eles são filmados dentro da sala do diretor, esses 3 policiais, mais o diretor, por mais de 1 hora conversando com um dos líderes do Comando Vermelho, vulgo Petróleo, e logo após o freezer tentado ser introduzido no interior do presídio. Procede a informação de que eles cobravam cerca de R$400 pela entrada de cada freezer? A entrada do freezer eu não tenho essa informação. Eu sei que os aparelhos celulares, cada um custaria em torno de R$2.000 para ser colocado lá dentro. Então, fazendo o cálculo de 86 aparelhos, é de 2 a 3 mil. Pode passar de R$400 mil esse produto lá no interior do presídio. R$400 mil, quer dizer, pode ser que tenha veracidade essa informação. Isso, nós já temos a informação de que esse o valor cobrado, até pela dificuldade de se introduzir aparelhos lá no presídio, já que há scanners, há detectores de metal, então tem que haver uma participação de várias pessoas, inclusive agentes penitenciários, para que esses aparelhos passem por todos esses mecanismos de segurança, né? Nesse momento, a Polícia Civil, GCCO, tem que provas contra esses agentes públicos aí? Além dessas filmagens que eu disse, os policiais militares
conversando com, além de uma liderança, da liderança do CV que iria receber o aparelho, há filmagem deles no exterior da penitenciária, há também comunicação por WhatsApp entre os policiais militares e o diretor do presídio, que foi interceptado por nós e que demonstra que eles que queriam fazer a incursão desse aparelho e o diretor, o Revetro, permite dar para eles instruções de como eles deveriam fazer para a entrada desse freezer, qual poderia ser o tamanho do freezer, coisas do tipo. Então não há como os policiais militares dizerem que foram enganados pelo Comando Vermelho, porque eles que foram atrás do freezer para conseguir as medidas corretas desse eletrodoméstico para entrar lá dentro. O vulgo petróleo do Comando Vermelho, ele foi citado aqui, inclusive, nessa coletiva, como fazendo parte desse esquema aí. Em que momento exatamente está inserido o petróleo, que eu não tenho o nome como... Paulo César Petróleo. Paulo César da Silva, vulgo petróleo. Qual que é a participação dele nesse que vou investigar até agora? Então, como eu disse, um pouco antes do freezer ser tentado colocar para o interior do presídio, o petróleo é filmado sendo tirado ou sendo levado para a sala do diretor Revetro, onde já ali estavam os policiais militares e o diretor. Eles conversam por cerca de 1 hora e depois ele retorna para a sua cela. E nas conversas com a polícia militar e os policiais militares, é melhor a gente separar a instituição dos policiais, dos membros que praticaram esse crime, e há conversas entre o Revetro e esses policiais militares falando do freezer ser para o petróleo. Doutor, o senhor citou agora há pouco aí sobre o diretor, o Revétrio, que no currículo dele é de ser um agente combativo, não é? E aí agora tem essa situação verificada nessa investigação nesse instante. A polícia pode afirmar ou suspeitar da participação dele em outras ocorrências envolvendo a entrada de celulares ali na penitenciária central? Não, a única situação que nós identificamos foi essa e por isso que eu disse que nos causou imensa surpresa e nenhuma satisfação em desencadear essa operação com a prisão dele. Seria, digamos, humanamente impossível ocorrer essa apreensão, por exemplo, a questão dos 80 e poucos celulares, se não houvesse a participação do diretor? Sempre tem que haver a participação de algum servidor público, né? Não necessariamente o diretor, porque, como eu disse, tem que passar por scanners, detectores de metal, e graças à diligência ou à atitude diligente da servidora que estava naquele dia no comando das entradas de objetos, ela passou mais de uma vez o freezer no scanner e percebeu que havia um volume estranho, que não poderia ter, que normalmente não há nas portas de freezers. E aí resolveram fazer uma revista mais minuciosa e foram encontrados esses aparelhos. Doutor Flávio, tem um ditado que diz assim, que é o mesmo que secar gelo com toalha quente. Por exemplo, hoje na penitenciária e em nenhum presídio de Mato Grosso, há o detector de metal, não há o bloqueador de celulares, não é? Detector de metal até tem, alguns, scanner também. Isso não facilita mais esse tipo de ocorrência? Facilita muito. O que nós temos de problema hoje é que as penitenciárias aqui da Baixada Cuiabana, elas estão em centros urbanos. O bloqueador de sinal, ele não se interrompe nos muros do presídio, ele não fica restrito aos muros. Pode, então, causar prejuízo para a sociedade que mora em torno dos presídios. Tem que ser verificada uma outra forma de conseguirmos bloquear esses sinais. O que a gente não pode é não se insurgir contra esse absurdo que é a posse de aparelhos de comunicação para presos. O que a sociedade espera quando uma pessoa vai presa é que esse indivíduo deixe de cometer crimes contra a sociedade.
se vão se matar lá dentro, se vão fazer alguma coisa dentro da unidade entre eles, a sociedade não tem nada a ver com isso, só que ela não merece que presos continuem usando aparelhos celulares lá na unidade prisional, praticando golpes de toda ordem e se enriquecendo ainda preso. Ok, portanto, só atualizando, o número de presos hoje são 7, né? 7, incluindo 2 que já estavam presos, que é do Comando Vermelho, o Petróleo e o Marreta, que são da liderança do Comando Vermelho. Muito bem, Flávio Stringueta, ao vivo conosco aqui no SBT Comunidade, atualizando as informações em torno da Operação Asepsia, deflagrada hoje, como ele disse aqui, 7 pessoas presas no envolvimento aí da entrada de celulares na Penitenciária Central do Estado. Eu volto com você, Agnello Covelino. Obrigado, Paulo Coelho. Agradeço muito aí também ao doutor Stringueta por participar conosco ao vivo no programa e trazendo todos os esclarecimentos através desta operação que foi desencadeada hoje pela manhã, intitulada como Asepsia, né? Envolvendo diretamente agentes públicos, em especial o diretor da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. Uma vergonha, uma vez que ficou claro aí, dito as palavras do doutor Stringueta, que ele foi flagrado através de filmagens, em conversações, ou seja, participando ativamente, diretamente, de um crime absurdo que nós mostramos aqui no programa SBT Comunidade no último dia 29 de maio, se não me engano, onde um freezer estava adentrando e eu na época ainda perguntei: para onde ia este freezer? Para a administração ou para a cela de um dos detentos? O que é inaceitável e injustificável. Injustificável. E agora aí, participação do diretor, participação de agentes públicos, participação de policiais militares. Em quem nós vamos acreditar? Responda-me, por favor. Em quem nós vamos confiar? Né? É demais, é demais. Olha, daqui a pouco...